Imagine conviver com uma dor crônica todos os dias. Pois é, são assim os pacientes com fibromialgia. E a gente vai conversar sobre esse assunto hoje com o Dr. Franci Veneziani, que é reumatologista. Doutor, muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, a você e pela Unimed, muito obrigado pelo convite. Prazer conversar com o senhor. Igualmente. Vamos falar então o que é a fibromialgia, porque existem muitos mitos ou muitas dúvidas em relação a essa doença, né? Muita gente nem acredita que a pessoa está de fato com tanta dor. A fibromialgia, na verdade, ela não é uma doença, ela é uma síndrome. É uma síndrome onde existe a dor, é uma síndrome dolorosa de um aspecto crônico. Isso quer dizer uma dor que já persiste há mais de 3 meses e ela é uma dor que inicia-se de uma forma insidiosa. Então, inicia às vezes num pequeno ponto e vai se espalhando pelo corpo. Então, é uma síndrome dolorosa crônica, insidiosa e persistente. E que, na verdade, ela tem seus altos e baixos, mas, na verdade, ela desencadeia uma desorganização da sensibilidade, potencializando a sensação de desconforto e dor. Eu sempre dou um exemplo para o meu paciente, como é fácil você entender quem tem fibromialgia. Todos nós, um dia, fomos à praia, e no final de tarde, estava um tempo gostoso, esquecemos de nos proteger com os protetores solar, porque achávamos que o dia não estava tão ensolarado. Aí, a hora que a gente volta para a nossa residência, que a gente vai tomar banho, olha lá, o rosto está todo queimado, está um camarão. E aí você toma seu banho, quando você pega a toalha para se enxugar, e você percebe que você não consegue passar a toalha no seu corpo. Perfeito. Porque o seu corpo está extremamente sensível. Essa sensação de queimadura que você tem quando você ultrapassou o seu limite de exposição ao sol e que você toma um banho, mas até 2 minutos antes você estava normal. Você estava com a roupa no sentido, depois você não consegue vestir a roupa. Esse aumento da percepção do desconforto, isso é o que a pessoa fibromiálgica tem no dia a dia, 24 horas por dia. Nossa. Ela convive com esse desconforto. Daí a importância de se valorizar a dor como uma referência de um fato. Agora já se sabe a causa da fibromialgia, doutor? Não existe ainda uma comprovação científica do que efetivamente, da onde veio. Só se sabe, sim, que é um processo de desorganização do sistema neurológico, onde você tem uma hiperexcitação da sensibilidade dos neurônios que transmite a dor. Existem várias hipóteses que foram criadas, mas a nenhuma chegou-se à conclusão. Então, o diagnóstico efetivo não se chegou ainda, porém, já se está confirmado que a dor é real, é verdadeira. Sim. Então, muitas vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de expor essa percepção de dor para os seus familiares, para a família, para outras pessoas que convivem com ela, porque esse tipo de hipersensibilidade não modifica, às vezes, a sua aparência física. Então, você aparentemente está com uma aparência normal, só que a dor existe. E é verdade, já foi comprovado cientificamente que é uma verdade. Então, quem tem fibromialgia sabe o sofrimento que tem. Daí a importância de se respeitar. É extremamente importante lembrar que a dor é um alarme. Então, muitas vezes, toda vez que você vai num médico, um reumatologista ou num especialista de dor, você deve investigar a etiologia, o porquê da dor existe, até que se chegue à conclusão. A fibromialgia mesmo, ela é uma patologia que ela acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Você afasta as outras possibilidades que possam te dar essa dor. Então, na verdade, o diagnóstico ele é clínico, não existem exames, clínico, né? Ela é totalmente clínico. E é extremamente importante entender que para que a gente chegue nesse tratamento diagnóstico clínico, a gente afasta as outras causas de dor. Então, você vai investigar todas as outras patologias que possam estar justificadas essa dor. É uma coisa importante levar em consideração o seguinte: a pessoa com fibromialgia não tem inflamação. Então, por exemplo, é uma dor que ela é persistente, que você vai num pronto-socorro ou vai procurar um médico e toma um anti-inflamatório e não melhora, porque não existe essa inflamação. A mesma coisa acontece, às vezes, que a pessoa toma outras medicações para tentar aliviar o sofrimento e você percebe que não existe degeneração. Então, a pessoa com fibromialgia não vai morrer de fibromialgia, não vai ficar torta, não vai ficar deformada.
Ela vai continuar linda, maravilhosa, com uma aparência física totalmente normal, só que sofre. Então, se você me contar que você sente dor há 10 anos, é difícil acreditar que você fisicamente super bem, não você mudou tem nada, sofrimento né? há 10 anos. Esse é um outro fator. Então, ela não tem uma reação inflamatória persistente, por isso ela não reage aos anti-inflamatórios. Ela mesmo tenta, ela não tem deformidade. Por isso que você encontra com essa pessoa 10 anos depois e a pessoa diz que continua com aquela dor e você percebe que não teve nada de mudança física que te chamasse a atenção de uma patologia reumatológica. Agora, doutor, para fazer esse diagnóstico, é necessário que esse paciente ele tenha essa sensibilidade ou essa dor em locais específicos do corpo? Como é que funciona? Existem alguns trabalhos que se desenvolveram em cima de pontos dolorosos, pontos que a gente chama de pontos de gatilho. Tá. O que é o ponto de gatilho? É um ponto onde você faz uma pequena pressão e a partir daí aquela dor se desencadeia naquilo lá. Dali para assim, frente, dá uma irradiada. Então você tem certos pontos no organismo. Isso hoje é usado na reumatologia muito mais para estudo, para você contar ou para você observar. Porém, na parte clínica, na avaliação do paciente, isso não é tão relevante, porque o que mais importante é justamente o histórico, para se afastar a possibilidade disso estar relacionado a alguma outra patologia. É mais comum em mulheres, doutor? Dentro da estatística, a fibromialgia, no nosso país, ela é em torno de 8:1. Então, você tem em cada 8 mulheres, um homem. Mas existe também em homem. Existem alguns trabalhos tentando justificar isso, se pudesse ter uma relação hormonal. Não se foi nada comprovado nesse sentido. Mas existe uma incidência maior em mulheres do que o homem. Agora, fatores emocionais, eles estão relacionados à fibromialgia? Existem vários fatores que a gente diria assim, o start, né? Então, quando que a fibromialgia pode acontecer? Dentro o start da doença, como a doença começa, existem vários fatores. Então, toda pessoa fibromiálgica, ou pessoa que é portadora de fibromialgia, ela tem um histórico de alguma coisa que aconteceu e a partir daquele momento desencadeou. Tá. Então, o que dentro dessas patologias, desses pontos, existem algumas coisas mais que chamam mais atenção. Por exemplo, o estresse, principalmente o trauma, não só o trauma físico, mas o trauma psíquico, o trauma sexual é um fator também que possa estar relacionado. Tá? Existe a presença de patologias infecciosas, então depois de uma grande infecção, depois de uma patologia infecciosa significativa, você desencadeou aquilo lá. Entendi. Existem algumas doenças que são mais frequentes a presença da possibilidade de desencadear a fibromialgia. Então, por exemplo, existem algumas patologias autoimunes que se observa uma frequência maior do que outras patologias. Mas muitas vezes essa fibromialgia ela veio secundária a uma doença primária. Entendi. Que existe ali, entre elas, algumas patologias autoimunes. A própria AIDS é uma patologia que pode ter uma incidência maior de fibromiálgicos para portadores de AIDS. Existe muita confusão, não sei, eu vou até pedir, essa na verdade é uma pergunta, né? Se existe uma confusão com doenças autoimunes? Assim, as pessoas confundem ou pode existir uma certa confusão na verdade, em relação a fibromialgia não tem histórica nenhuma dela ser uma patologia autoimune, mas as patologias autoimunes que o próprio organismo cria um processo de autoagressão e desenvolve reações orgânicas, elas são inúmeras, essas patologias, e cada vez mais a gente tem tido algumas coisas nesse sentido. Né? Então, não que necessariamente as patologias autoimunes serão as maiores desencadeadores desse tipo de alteração. Mas a vida moderna, ela tem, vamos dizer só, desenvolvido ou tem chamado a atenção cada vez mais de patologias que o lado imunológico ela é um fator bastante insidioso. Entendi, doutor. Né? Existe uma faixa etária que é mais essa faixa etária é variável, mas na verdade no Brasil, pelas estatísticas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, essa faixa etária ela cursa em torno de 30 a 55 anos de idade. Tá. Mas essa faixa etária geralmente é entre 28, 30 até os 60, 65 anos de idade, é a incidência maior. Não que não exista pessoas fora dessa faixa, claro. mas o start
ou aonde desenvolveu alguma incidência, alguma coisa, e a partir daí desencadeou o processo, ela costuma se atingir nessa faixa de idade. E tem cura? A patologia, a gente até chama atenção que a fibromialgia, ela não é uma doença, ela é uma síndrome. Ok. Tá? E como síndrome, ela é uma patologia que ela necessita o controle permanente. Então você consegue sim trabalhar o entendimento da doença e como você fazer para que você tenha um sofrimento melhor. Você um sofrimento menor e, consequentemente, você consiga estabilizar. Então existe sim a condição de você administrar de uma forma de reduzir significativamente o sofrimento. Por exemplo, que tipo de tratamentos ou abordagens hoje são realizadas nos consultórios, nas clínicas, para aliviar esse sofrimento? Isso até é interessante você perguntar, porque muitas vezes a pessoa pega, e das medicações que a gente acaba usando, né, são medicações, por exemplo, anticonvulsivantes. Tá. Então, você chega no meu consultório e você sai com uma receita de anticonvulsivante, mas eu não tenho convulsão. Sim. Né? Ou medicações antidepressivas, eu não estou tão deprimida. Mas, na verdade, são medicações que agem a nível cerebral para que eles tentam reduzir essa nuvem de desorganização da excitação do estímulo hipersensível que você desencadeou em cima disso. Entendi. Então, são patologias que conseguem controlar em muito isso. Associado a isso, existem os fatores que são, vamos assim dizer, agressivos ao organismo. Então, por exemplo, o ar-condicionado, a mudança da temperatura, o frio. Então, as pessoas fibromialgicas muitas vezes têm uma sensibilidade maior ao frio. Então, um exemplo como isso. Né? Assim como, por exemplo, às vezes a pessoa tem sensibilidade maior às mudanças bruscas de temperatura. Isso não necessariamente só ao frio, mas as mudanças significativas. O estresse. Então, acontece alguma coisa como aconteceu um sofrimento, um terremoto que várias pessoas, e aquilo gera uma angústia no sofrimento de alguém que tem um histórico, que starta algum pensamento que já conviveu ou que já teve alguma lembrança. Então, automaticamente, você está desencadeando um ciclo que estimula, e esse estímulo pode vir a desencadear uma potencialização do seu desconforto. O senhor está falando aí em medicamentos, né, que são indicados muitas vezes para tratar, mas existem outras práticas que de repente podem ser adotadas no dia a dia? Principalmente, uma das coisas mais importantes é a terapia cognitivo-comportamental. Tá. Né? Isso daí seria, vamos dizer assim, uma das coisas que mais colaboram para que você consiga entender o eu, e a partir do momento que você se entender, você ajudar o eu, te ajudar você. Como é que funciona essa terapia? Seria como terapias psicológicas que tentam te ajudar a entender o seu comportamento, o seu pensamento. Então, são terapias nesse tipo. A acupuntura também é um fator que aqui nós temos na Unimed em São José dos Campos uma boa equipe que tem nos dado bastante apoio e a gente vê com resultados positivos. Os trabalhos não são tão positivos com a acupuntura, porque depende muito da forma que ela é feita e de quem está fazendo a acupuntura. Então, é uma coisa que é muito individualista para poder dizer para você como uma terapia que sirva para todos, mas é uma coisa que colabora. O que mais colabora em termos de auxiliar nesse sentido são atividades onde você consegue trabalhar o seu organismo. Então, o exercício, ele é extremamente saudável. Só que o exercício saudável não é o exercício de rato de academia. Tá. O exercício saudável não é aquele exercício de sobrecarga. É um exercício que você começa lento e você vai trabalhando a capacidade do seu organismo a desenvolver a aceitação daquele tipo de esforço. Perfeito. Porque o esforço físico exagerado, ele é um potencializador do agravo da fibromialgia. Então, Entendi. Aquele exercício que você faz exagerado, ele ainda acaba não sendo bom, pelo contrário, acaba sendo ruim para a pessoa fibromialgica. Então, ela tem que sempre estar acompanhada, ou melhor seria ela estar acompanhada de um profissional. De um profissional que tenha uma experiência nesse tipo de paciente. Geralmente, esse tipo de paciente, ele necessita de uma atenção maior para que ele consiga desenvolver a sua capacidade de atender aquela atividade de uma forma mais coerente. A gente até às vezes orienta que a pessoa
quando a pessoa é muito jovem, que por exemplo, se a pessoa, mas então eu vou fazer um exercício numa academia, então vai no grupo de idoso. Apesar de você não ser jovem, porque os exercícios serão para pessoas com menos sobrecarga e talvez você consiga acompanhar, porque é angustiante você chegar numa academia e não conseguir acompanhar as pessoas que estão lá do seu lado. Então você se sente o quê? Você se sente mais agressivo. Então aquele exercício, em vez de te fazer bem, te fez mal. Então a capacidade de você acompanhar aquilo que está sendo executado naquele ambiente é extremamente saudável. Ou exercício individual para quem tem condições de fazer. Então é um paciente, pelo que eu estou percebendo aí, doutor, que precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? Sempre o acompanhamento da fibromialgia é um acompanhamento multidisciplinar. E ele é um acompanhamento permanente. Quer dizer, isso não quer dizer que hoje a dor seja só isso, mas nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes a pessoa com fibromialgia, como ela tem constantemente a dor, de repente a dor de um alarme de uma outra patologia pode surgir no meio do caminho e a gente levar em consideração achando que é só a mesma doença de sempre. Entendi. Porque é uma dor no corpo inteiro. É uma dor no corpo todo. Né? E ela é persistente. Então, não porque surge uma outra dor que eu vou deixar de entender investigar se de repente é aquela dor de todo dia ou se é alguma coisa, sinal de algum outro alarme que possa estar chamando a atenção. Né? Então o acompanhamento, melhor dizendo, precisa ser permanente exatamente para evitar. E agora, uma outra coisa que é importante, doutor, que o senhor falou ele pode levar, por exemplo, à depressão? A fibromialgia, já que existe essa dor existe uma correlação fibromialgia, depressão e fadiga. O que mais chama a atenção na fibromialgia é que essa dor, ela gera uma fadiga. E essa fadiga, ela gera um comprometimento mental. Então você chega a um cansaço mental. Então você, apesar de estar muito bem aparentemente, mas você está falando que você tem um cansaço excessivo, apesar de você teve um sono satisfatório. Você dormiu sua carga horária habitual, porém você não tem um sono reparador. Então você dormiu fisicamente, mas mentalmente você tem a sensação que você não dormiu nada. Então você acorda com aquela ideia de que você não descansou, apesar que todo mundo viu que você descansou. Mas para você não descansou, é se você não renovou o seu ciclo. Da mesma forma que isso acontece em situações que você vive. Então essa fadiga, ela também leva a uma sensação de angústia. Essa sensação de angústia, para quem já tem uma predisposição de um processo depressivo, e a falta do conhecimento das pessoas respeitarem que você tem a dor, e que é um fato já comprovado cientificamente que é verdade, que a dor existe, isso é uma das coisas que mais gera o processo depressivo. Mas não existe uma relação de que quem tem depressão vá ter fibromialgia, ou que quem tem fibromialgia vá ter depressão. Mas a correlação entre um e outro é um ciclo vicioso. Né? Você está feliz, assim como um estímulo de recuperação é a alegria. Então o estímulo de recuperação, de estímulo para você superar, são coisas saudáveis num ponto da sua vida. Maravilha. Então tudo que eu fizer para que eu possa fazer com que a sua vida seja um pouco mais alegre em termos de convivência, em termos de participação, em termos de respeitar o seu sentimento, eu estaria estimulando para que você supere o processo da doença em si. Então você estaria controlando melhor a sua síndrome dolorosa e com certeza você teria uma qualidade de vida muito melhor. Ou seja, existe um caminho, né, doutor? Porque a gente falando assim é angustiante. Mas para a gente encerrar, existe esse caminho, né? Existe o caminho e cada vez mais a gente tem que respeitar as pessoas que têm esse tipo de descompensação. Assim como hoje nós vivemos inúmeras coisas que a medicina cada vez mais tem trazido melhorias nesse sentido e na qualidade de vida. Mas nós temos que melhorar a qualidade de vida também dessas pessoas que não aparentam estar doentes. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu convite, obrigado pela Unimed pelo convite. Maravilha, então, prazer conversar com o senhor. O Viver Bem fica por aqui e a gente se vê em um próximo episódio. Até lá.